Estúdio A Entrevista é um oferecimento de Oeste Pneus, Digital Systems, Imobiliária Terra Boa, Brancar Motos, Berwanger Contabilidade e Despachante Roberto, o CEF, Central Tintas, Anamar Calçados e Confecções, LM Projetos, Grisote Vidros e Alumínios, Sicredi e Intersul Estofados. Oeste Pneus, Centro Automotivo Multimarcas. Aqui cuidamos bem do seu carro com atendimento de primeira e serviços de altíssima qualidade. Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, paletas, engates e reboque e scanner automotivo. Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo. Oeste Pneus, em Itapiranga, Iporã do Oeste e Mondaí. Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui. Intersul Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados, produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade, o que garante a excelência do produto final. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente, em Intersul Estofados, na linha Laranjeira Alta, em Itapiranga, Santa Catarina. Fones 49 3677 3294, 49 98406 6626. Muito boa noite, você ligado no canal da Estúdio A Santa Catarina. Estamos mais uma vez no ar com o Estúdio A Entrevista na noite desta segunda-feira, ao vivo, e o convidado desta noite já está aqui comigo, o William Scheid. Vamos conversar bastante sobre vários assuntos, sobre profissão, sobre modo de vida, sobre assuntos bem legais que vocês vão nos acompanhar. Então, fique ligado, agora é hora de você compartilhar, curtir a nossa página no Facebook, e para você que está assistindo no YouTube, aproveita, se inscreva no nosso canal, marque as notificações, que a cada programa da Estúdio A Santa Catarina que inicia, você fica sabendo, o YouTube e o Facebook te informam que estão iniciando os nossos programas. Para você que quiser assistir na telona, vá para o YouTube, assista na sua Smart TV em alta definição. Então fique ligado na Estúdio A Santa Catarina. Então, nosso convidado dessa noite, meu grande amigo, William Scheid. William, seja bem-vindo ao nosso estúdio, ao nosso novo programa, Estúdio A Entrevistas. Hoje o papo é contigo, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, Gustavo. É uma honra voltar à entrevista, da outra vez falando sobre esportes, e agora voltando a falar sobre, eu acho que um assunto um pouco mais amplo, digamos assim. Como tu falou, estilo de vida, negócios, enfim, um monte de coisa aí que a gente vai trocar uma ideia, bater um papo e ver o que acontece. Isso aí. William, para nós iniciarmos, como é que foi o William garoto, cara? Aquele William molequinho, sempre bastante agitado, mas como é que foi a vida do William quando moleque? Tem que cuidar para não falar palavrão, né, na entrevista. Então. Mas se escapar não tem problema. Não tem problema? Tá. Então vamos lá. Cara, agitado eu acho que é até pouco, assim. Eu era muito pentelho. Como moleque era muito pentelho, mas sempre fui muito um moleque de sempre buscar muita coisa, assim. Cara, a gente era pilhado em muitas situações, assim, de querer muito descobrir, enfim, a infância
dentro de um estúdio e dentro de uma família de fotógrafos fazia com que a gente tivesse em contato com muitas pessoas o tempo todo. Então isso fez com que a gente ampliasse muito o nosso, digamos, o nosso leque assim sobre muitas possibilidades. Então a gente foi meio criado assim no meio de muitas pessoas. Então eu acho que é uma mescla de tudo isso, assim, essa infância vivida dessa maneira, desse modo mais interativo, conectado com um monte de gente, fez com que a gente tivesse um leque muito amplo de várias possibilidades de fazer, assim, quando era moleque, assim. Eu era muito pentelho. William, você teve uma família sempre bastante ligada à questão da fotografia, né? A gente conhece, além do teu pai, tua mãe, eu conheço alguns tios teus também, por parte de pai, também ligados à fotografia. Isso já vinha antes já do teu pai ou é a geração do Marino aí, que é a geração dos fotógrafos? Perfeito. Na verdade, o pai que iniciou, né? O pai trouxe, e quando ele saiu do interior, ele veio para Itapiranga, trabalhou um tempo na estrutura ali das irmãs, e depois ele veio para... Ele conheceu a fotografia e veio para o estúdio de fotografia trabalhar com fotografia. E a partir disso, ele trouxe outras pessoas junto, para trabalhar com ele, uma grande parte da família dele para trabalhar junto com ele. E a partir disso ele criou o Foto Estúdio Marino, veio para até teve uma pequena franquia, digamos assim, espalhou um pouquinho as lojas, mas depois ele centralizou em Itapiranga. E eu cresci no meio, enfim, dentro de um quarto escuro, de laboratório, revelando foto em bandeja. A minha mãe fala que ela fotografou um casamento, enfim, fotografou uma dezena de casamentos comigo na barriga dela, e no último final de semana, antes de eu nascer, ela fotografou um casamento, inclusive no sábado, e na semana seguinte eu nasci. Então eu nasci nesse meio, eu cresci nesse meio, aprendi muita coisa nesse meio, então a nossa família sempre esteve envolvida com fotografia. Então, digamos que a gente passou por todas as transições, por tudo que aconteceu relacionado à fotografia, todas as transformações, e automaticamente a gente se transformou nesse meio, né? A gente foi entendendo muitas situações através desse meio, e hoje eu faço isso, enfim, por várias ligações que hoje eu consigo compreender de uma maneira melhor, né? William, tu tem uma ou duas irmãs? Eu tenho duas irmãs. Duas irmãs, elas não trabalham nesse meio, né? Não, a Cíntia tem o estúdio dela de maquiagem, cabelo, enfim, tudo que envolve a estética, a beleza, e a Laís é funcionária pública. Uhum. Porque eu ia te perguntar, em que momento, eu sei que você trabalhou muitos anos ali dentro do Foto Estúdio Marino, e nas produções, mas em que momento o William decidiu, não, eu vou ser fotógrafo, vou realmente ir para essa profissão? Em que momento, como é que foi essa decisão? Vou fazer a minha vida através da foto. Tem um fato bem curioso, Gustavo, que é, cara, eu não gostava de fotografia. É curioso porque a maioria das pessoas, que legal, filho de fotógrafo, vai continuar, é muito fácil, não sei o quê, agora está inserido no meio. Até muitas pessoas ainda me falam isso. Tu teve sorte porque os teus pais são fotógrafos, então segue. É bem ao contrário, eu nunca gostei de foto. Eu odiava a profissão, só que eu odiava ela pelo motivo errado. Enfim, é uma série de outras situações pessoais. Eu não tenho problema em falar sobre isso, separação dos meus pais, outras situações. A gente via eles trabalhar em um outro momento, né? Era de segunda a segunda, era um outro estilo de trabalho, a fotografia era um outro momento, né? Com tudo isso, entre fotografar, revelar e entregar para os clientes, era um processo muito mais demorado. Então era uma escolha muito diferente para se fazer. Então esse contexto todo, enquanto moleque, eu não entendia. Então eu passei a compreender isso um tempo depois. Desculpa. Um tempo depois. E isso acabou fazendo com que eu entendesse, depois desse contexto, e visse na fotografia uma possibilidade muito diferente do que talvez o pai e a mãe viam, né? De expandir, de olhar para outros cenários, para entender outros mercados. E isso despertou muito a partir do momento que eu fui para o primeiro congresso. Quando eu vi o que os outros fotógrafos faziam, as possibilidades que os outros fotógrafos tinham,
e a ideia de impactar a vida de outras pessoas através da fotografia. Tipo, de ser o comunicador da história dessas pessoas, dos momentos que elas vivem, de como elas se sentiram em cada momento. Hoje a nossa missão é isso, criar possibilidades para que as pessoas nunca se esqueçam dos momentos que impactam a vida delas. Então esse é o nosso lema assim, de conduta enquanto Olhar de Dois. E a partir desse momento, quando a gente compreendeu o poder que tem por trás de tudo isso, quando a gente entendeu o poder que tem por trás desse ato de fotografar, o que é o valor histórico de cada fotografia, é o entendimento de que a gente poderia fazer a diferença na vida das pessoas através disso. Então foi esse insight, de falar assim, cara, dá para fazer algo muito diferente a partir disso e dá para fazer algo muito além do ato de fotografar. Então hoje, as experiências que a gente cria para quem a gente fotografa, só quem a gente fotografa consegue explicar. Então, não é um trabalho só de fotografia. Tem muito mais além disso. Muito mais além disso. Porque a fotografia ela é um meio. Ela é um meio para a gente atingir algo muito maior. A gente conseguir conexões humanas, a gente conseguir entender comportamentos, sentimentos, sensações. E nesses 7 anos enquanto Olhar de Dois, e eu estou fotografando mais ou menos uns 10 anos, a inserção de comportamentos humanos, a inserção de conexões humanas, a inserção de histórias que a gente conseguiu ao longo desses anos é sensacional. Então, a partir do momento que a gente compreendeu tudo isso, a gente foi muito a fundo em tudo isso. E, Shait, como que a Cláudia entrou nessa história? Não só a Cláudia, que eu sei, já tem anos aí junto com o William, né? Desde não vou dizer de molequinho, mas desde adolescente, né? Vocês já têm a relação de vocês. Mas a partir de que momento que a Cláudia entrou para a profissão também de fotógrafa e fantástico essa união que vocês têm e transformam em belas imagens, belas histórias para as pessoas. Mas como é que foi a entrada dela na fotografia? Perfeito. Vamos lá. Eu não sei se as pessoas sabem, mas a Cláudia é enfermeira de formação. Ela é especialista em emergência. Ela veio... É doido, né? Ela veio para Itapiranga. Ela atuou durante 2 anos coordenando uma equipe em Blumenau, no Hospital Santa Isabel. E ela veio para Itapiranga quando o pai dela adoeceu. E aí ela veio fazer uma entrevista aqui no hospital e ficou mais 2 anos atuando aqui. E aí o que acontece? Infelizmente, é uma profissão que é muito mal valorizada a nível de Brasil. Ela é enfermeira? Ela é enfermeira, especialista em emergência. É uma profissão que é, infelizmente, muito mal valorizada no Brasil. E por vários contextos, não só o financeiro, mas às vezes muito do que as pessoas esquecem. Às vezes as pessoas esquecem que há um ser humano tentando ajudar muito outros seres humanos. Então, às vezes as pessoas também esquecem um pouquinho de agradecer, uma coisa... que às vezes passa, porque sempre, raramente a gente vai para um hospital pelo motivo feliz, digamos assim. São poucos. Talvez um nascimento, alguma coisa assim, né? Então, todas essas situações, elas começaram a, digamos, interferir num contexto mais amplo, assim. E aí, quando a Cláudia, enfim, quando perdemos o Valde, nós entendemos outra ideia de vida, que a gente precisava começar a fazer tudo o que a gente desejava fazer. Foi como um insight, né? A gente perde para se dar conta de quanto o nosso tempo está passando muito rápido. E aí a Cláudia tomou a decisão, porque ela estava infeliz, de certo modo, com tudo que vinha acontecendo, e a gente trabalhava com 2 extremos. Ela começou me ajudando, né? Só me auxiliando. E aí o que acontecia? Hospital, uma pressão digamos, dessa inserção, de uma carga muito mais pesada, né, de uma maneira, e a fotografia ela vinha de uma carga um pouco mais leve, porque a gente trabalhava com o momento entusiasmado das pessoas, digamos assim, do momento feliz das pessoas. Então a gente tinha um contraste muito grande. Era algo muito, muito significativo esse contraste. Então isso começou a pesar muito. Como ela sempre brinca, ela falava, pô, eu vou para um lugar, as pessoas estão me pagando, digamos, para isso, e elas estão sorrindo para mim, e elas estão me agradecendo o tempo todo por eu estar ali junto com elas.
eu estou salvando a vida de alguém e às vezes isso não acontecia, né? Em família, enfim, essas coisas. E ali não, cara. E aí começava um contraste absurdamente grande, assim. Né? Então, é muita diferença para lidar, né? Exatamente isso. E aí a gente começou a pesar, cara, o que é isso? Então a Cláudia entrou nesse universo por esse viés, assim. Né? Foi uma série de coisas. Nunca é um fato isolado, nada é um fato isolado. Sempre os pontos eles vão se ligando de alguma maneira. E a partir do momento que ela entendeu, opa, dá pra gente correr o risco de tentar fazer um negócio disso, criar uma marca Olhar de Dois, e aí a gente destruiu o William Scheid, que era a minha primeira marca, e criou o Olhar de Dois. E a partir do Olhar de Dois a gente cresceu de uma maneira absurda, assim. Porque a Cláudia entrou com o contato humano que ela tinha da enfermagem, assim, muito mais poderoso do que o meu. Eu tinha uma visão de negócio, tinha uma visão de fotografia, parte técnica, mas a Cláudia tinha uma parte de tato humano muito incrível. Isso ela trouxe para a fotografia. Ela só adaptou disso que ela aprendeu durante todos esses anos, dos anos que atuou, desse lado humano, dessa empatia pelas sensações, pelos sentimentos, né, dessa empatia pela gente guardar a história das pessoas. Antes se cuidava das pessoas, hoje alguém um dia falou para ela, hoje você cuida da alma, você cuida da história das pessoas de uma maneira diferente. Então todo esse contexto fez com que ela impulsionasse muito a nossa marca. Então a gente criou isso junto e, enfim, acho que é todo esse viés assim, foi indo se ligando, e, enfim, e aconteceu o que aconteceu. William, vou dar um tempinho para você tomar uma aguinha, vou mandar um abraço para os nossos apoiadores aí. Um abraço aí pro pessoal da UCEF, o SADI, o CEF com especializações, inscrições abertas em cursos de pós-graduação em Engenharia da Segurança do Trabalho e MBA em Gestão Comercial e Relacionamento, com turmas aqui em Itapiranga. Mais informações em ucef.edu.br ou pelo telefone WhatsApp 3678-8700. Pós-graduação é na UCEF em Itapiranga. Também abraço pessoal da West Pneus, pro Igor, pro Paçoca, pro Xandão. Centro Automotivo Multimarcas, lá você encontra serviços completos para o seu veículo. Pneus, suspensão, freios, troca de óleo. Quiser colocar reboque no carro também, tem lá geometria, balanceamento, enfim, uma série de serviços que a West Pneus presta para você em 3 lojas, em Itapiranga, Iporã do Oeste e Mondaí. West Pneus, seu carro em boas mãos. Abraço também para o pessoal da Imobiliária Terra Boa, o Valdir e o Milton. Matriz aqui em Itapiranga, filial em São João. Imobiliária Terra Boa atua em toda a região extremo-oeste de Santa Catarina, noroeste do Rio Grande do Sul, na intermediação, na compra e venda de imóveis rurais, urbanos, casas, apartamentos, terrenos. Também administra aluguéis. Imobiliária Terra Boa, em Itapiranga e em São João do Oeste. William, o olhar, pelo menos eu enxergo que o Olhar de Dois tornou vocês totalmente independente do Foto Estúdio Marino. Foi nesse ponto que vocês realmente, agora é nós, ou essa, não vamos chamar de separação, mas essa ruptura, agora o William é profissional, sou eu, é comigo as coisas, não é mais com o Marino, né, nem com a Renita, mas é com o William. É a partir do Olhar de Dois ou tu já tinha essa divisão antes? Ela já aconteceu antes, Gustavo. Quando... Enfim, e como é que foi esse momento? Perfeito, vamos lá. Como toda transição familiar, existem alguns conflitos, digamos assim, de ideias, gerações, talvez oportunidades também, então acabam acontecendo conflitos, né? A gente tem, enfim, se a gente pegar aí em outros setores, outras áreas, a gente vê que essa sucessão familiar, ela nem sempre acontece de uma maneira harmoniosa, digamos assim, né? Então, o pai sempre teve o estilo de pensar negócios dele, a minha mãe também sempre teve o jeito dela, inclusive ela teve um outro estúdio também em um certo período, depois ela voltou para trabalhar junto de novo com o Estúdio Marino, e eu sempre estive nesse meio, né, num todo,
Sempre conseguia visualizar algumas coisas de uma maneira que eu imaginava. Enfim, fui estudar, fiz a minha formação é marketing, então conseguia visualizar algumas coisas um pouquinho diferentes. Eu investi muito em treinamentos de todos os estilos. E, cara, como meu pai e minha mãe, eu sempre tive vontade de ter a minha própria marca. Sabe aquele negócio, cara, de assim, pô, eu não quero mais ser o filho de alguém. Eu quero ser reconhecido por algo que eu faço, certo? Então eu precisava criar um nome além de ser o filho do Marino e ser o filho da Renita. O piau do Marino. Exato. Não é prepotência, mas é uma vontade de querer fazer alguma coisa diferente. Alguma coisa que eu pudesse me orgulhar enquanto olhar para trás e ver, cara, construir um legado. Construir um legado saindo debaixo da asa do pai e da mãe. Construir um legado meu. Enfrentei um monte de desafio, quebrei a cara. Enfim, eu fui para fora de Itapiranga. Tentei montar um estúdio em São João Batista, ali pertinho de Nova Trento, onde está o Santuário da Madre Paulina, uma cidade para se localizar, assim, enfim. E eu fiquei 8 meses lá e eu gastei tudo que eu tinha e não entrou quase ninguém no estúdio na época. E eu e a Cíntia fomos fazer isso. Então eu voltei para Itapiranga porque aqui a gente tinha deixado uma pequena porta aberta, assim, digamos assim. Mas aí desde então a gente criou um estúdio. Eu criei com o meu nome na época, né? Era enfim, eu acho que, não sei se certo ou errado naquele momento, mas foi a decisão que eu tomei. E eu fui e voltei para Itapiranga nesse momento e comecei a construir do zero de novo. Então foi uma construção a partir dali e tem dado certo, porque eu tinha uma outra filosofia de negócio. Queria trabalhar menos, de certo modo, né? Entender um pouquinho esse conceito de trabalhar menos, não me tornar um trabalhador de segunda a segunda, né? Porque eu estava acostumado a ver isso e sempre se doando muito a essa profissão. Então eu acreditava muito nela, mas eu acreditava de uma maneira diferente. Eu acreditava que a gente poderia criar uma marca em cima disso, né? E foi o que foi acontecendo automaticamente, né? E aí depois, quando a Cláudia entrou, o Olhar de Dois, ele deu uma guinada justamente por essa, eu acho que, percepção, de novo, de um mercado diferente. E aí a ruptura depois ela foi acontecendo natural. Aí falar, pai, quero ter o meu negócio, é assim, vai ser assim, enfim, não sei se vai dar certo, mas eu preciso correr esse risco, né? Então, foi indo porque a fotografia ela tem alguns investimentos, mas o investimento maior ele é pessoal. Para a gente ter um contexto maior, a gente precisa investir mais no pessoal do que propriamente uma mega estrutura, enquanto marca fotógrafo. Porque o pessoal ele acaba sendo muito reflexo do que você faz. Então a gente tinha muita noção disso e aí a gente começou a investir muito no pessoal. Muito a gente brinca que a gente é uma metamorfose, né? O tempo todo a gente está em movimento e querendo buscar alguma coisa. E tudo isso eu acho que foi gerando uma transformação muito grande. E a ruptura ela foi acontecendo naturalmente. Hoje eu e o pai a gente troca ideia. Antes de acontecer isso, eu trabalhava com eles e a gente estava quase perdendo a relação pai e filho. Porque existia uma briga muito grande. Cara, eu chegava a trabalhar 19 horas dia. Nos períodos de pico, quando começaram as formaturas, eu falei, cara, não quero isso para minha vida. Não quero isso. Então eu estava muito consciente do que eu não queria, né? Então, foi um viés, foi uma conversa, foi uma certa ruptura, dói, toda ruptura dói, toda transformação, toda mudança dói, mas ela gera muito crescimento. Se a gente não fizer alguma coisa, a gente não cresce, né? A gente não dá o próximo passo. Então a gente acaba ficando estagnado. Podia estar extremamente confortável, ganhar um baita de um salário, eu estava muito tranquilo ali, mas não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria criar algo a mais. Criar uma marca a mais, criar algo que gerasse impacto, que tivesse um mais que a fotografia, né? A gente brinca com muito além de um ponto de vista, e é nisso, assim, era nisso que a gente segurava, assim, a vontade de fazer. Então a ruptura foi natural, né, Gustavo? E aí foi acontecendo, hoje a gente dialoga sobre o que envolve o negócio fotografia, o que a gente pode fazer de possibilidades, enfim, mas a gente fazem
Olha, fazem 10 anos mais ou menos que eu não trabalho com o pai. As pessoas confundem muito isso, mas é porque é natural, né? Eu venho de uma família de fotógrafos, então é natural que as pessoas confundam. Mas eu não há problema com Muitos isso. devem te procurar lá no Sim, no acontece, né? É exatamente isso. Mas hoje a gente conseguiu criar isso. A gente conseguiu criar uma marca, inclusive o pai fala isso hoje, a marca Olhar de Dois, ela é muito mais ampla, digamos assim, muito mais conhecida do que o próprio Foto Estúdio Marino, que é mais local, digamos assim. É uma marca local, regional muito forte. Né? A gente pegar, enfim, região oeste, noroeste do Rio Grande do Sul, enfim, é uma marca muito conhecida pela abrangência que ele teve em todos os negócios relacionados à fotografia. Uhum. Mas o Olhar de Dois, ele se expandiu muito mais. Né? A gente levou o nosso trabalho, a gente exportou o nosso trabalho para outros países. Isso é louco, né? Então né? E vem justamente para a minha próxima pergunta. Né? O Olhar de Dois te levou para muitos lugares, além do Brasil, também para a Europa, na América do Sul. Como é que foram essas experiências, principalmente na Europa? Eu tenho muita curiosidade de saber como é que vocês chegaram, como é que foi o convite, como é que se deu vocês ir para a Itália, para a Alemanha, fazer essas fotografias para os casais, para as famílias. Como é que foi quando tu recebeu o convite? Eu quero fazer umas fotos aqui, mas é na Itália. Te vira, alemão. Como é que foi isso aí? Então, primeiro, vamos voltar um pouquinho. Em 2011, quando eu fui para o meu primeiro congresso, eu fiz um plano, né? Eu tracei algumas metas para que a gente atingisse em 10 anos. E uma dessas metas era fotografar casamentos fora do Brasil, ou ensaios, ou casamentos, enfim. E 2019 aconteceu, daí a gente 2018 a gente fotografou na Europa a primeira vez, 2019 a gente fotografou na Itália, um casamento, e aí e agora no começo desse ano a gente fotografou um casamento na Argentina. E a gente já tinha fotografado no Uruguai, já tinha fotografado, enfim, em alguns entornos mais perto, assim. O convite, ele se dá, é muito mais esse acreditar, cara, eu acho que ele é muito poderoso. Então, quando a gente coloca alguma coisa e vai atrás, em especial, e faz algo por isso, as coisas acontecem. Então, a gente fez muito disso acontecer. A gente também ajudou que essas possibilidades acontecessem. Cara, então, essa expansão em termos de marketing, em termos de imagem, ela se torna global e a gente cria essas possibilidades junto com as pessoas, através de um viés de conversa e diálogo, para que a gente consiga canalizar isso e fazer com que isso se torne possível. E aí, obviamente, que entra um monte de outras situações, as pessoas têm muita curiosidade. Tá, essa é a parte de trabalho. O legal da nossa profissão e do estilo que a gente criou a nossa profissão nesse entorno, a gente consegue aproveitar. Né, de fazer uma viagem, de conhecer lugares e de, às vezes, em vez de um dia só ir fazer um bate e volta para fotografar, a gente fica e conhece, entende o que é essa cultura, o que são esses lugares. Então, basicamente, é isso que acontece. É muito diálogo e essa expansão cara, hoje mídia te faz impulsionar muito para frente. Quando você direciona, quando a gente consegue fazer com que as pessoas entendam que essa possibilidade existe, isso cria uma possibilidade muito grande. E aí 2019 foi o nosso ápice, assim, digamos, de ter realizado tudo que a gente queria, que era fotografar um casamento na Itália. Né? E aí a gente fotografou um casamento lá em italiano, numa igreja italiana, tinha todo um contexto histórico da Nayá e do Heron. Eles são de Floripa, na verdade, e um casal eles são natural, a Nayá é natural de Nova Trento, então tinha uma ligação com a região da Itália lá, e eles iam casar lá, enfim, e aí a gente começou a conversar, e a ideia veio, e, cara, nos levaram para lá. Nos levaram para lá para fotografar o casamento deles lá na Itália. É um contexto maior, não é só fotografia, por isso a gente sempre diz. A gente fala que tem por trás, tem muito mais que fotografia. A gente está falando de uma ligação humana, de entender esses sonhos junto com as pessoas, de vivê-los, né? De senti-los,
né? De criar essa possibilidade da gente se colocar no lugar do outro ser humano e fazer com que essas possibilidades elas fiquem possíveis. Que o fazer parte da situação, né? Vocês absorver tudo que as pessoas têm de ideia, não? E sentir isso junto, acho que é a principal diferença do que vocês fazem para outros fotógrafos. Outros são só profissionais da foto, vocês já trabalham todo o sentimento e se envolvem. Eu participei do casamento do Ricardo e da Débora aqui, o Ricardo é meu primo, e cara, eu ficava observando o trabalho de vocês, de que forma vocês estavam lá trabalhando. E achei muito louco, muito legal, e a gente sente esse envolvimento, né? Imagina, vocês tinham ido para a Alemanha para fazer vamos dizer assim, a prévia, né? O ensaio prévio, e depois do casamento aqui. Fantástico. William, lá na Europa, tu, além de fotografar o tal do casamento na Itália, né? Fazer todo o teu trabalho, você fez uma pequena viagem pela Itália. Nós viajamos o país inteiro. Pequena viagem. Como é que foi essa viagem? Conta aí conta só as partes que tu pode contar aí para o pessoal que nos acompanha. A gente já tinha viajado de algumas maneiras, né? Enfim, desde 2013 a gente começou a viajar muito, eu e a Cláudia. Porque a gente começou a ver que viajar era um dos investimentos mais importantes que a gente começou a ter. Porque ele começou a expandir muito a nossa percepção sobre mundo. Muito a nossa percepção sobre negócios, sobre culturas, e isso deixou a gente muito pilhado. Então, desde 2013, a gente coloca como meta uma viagem